E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro Levítico, leremos o capítulo 8. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que eu e minha esposa possamos dizer mais e mais, contritos, contentes, com o coração cheio do teu amor, favor e poder. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos ser instrumento do Senhor para que mais pessoas cheguem a conhecer a Tua Palavra e se façam na vida dessas pessoas, conforme o Senhor já faz na nossa, conforme a Tua vontade, que é perfeita, Senhor, justa e agradável. Tudo isso eu já te agradeço em nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em nome do Espírito da Verdade, Teu Espírito Santo, descido em Pentecostes, em nome do Senhor, que foi, é e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai do Cristo, meu Senhor e Pai eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no 8º capítulo de Levítico 36 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e todo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto a Arão, e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partia também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés e o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita, também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor,
tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreira e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes e a seus filhos e as vestes dos seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da congregação, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Repetindo o 36º e último versículo do capítulo 8 de Levítico, terceiro livro de Moisés, que nos diz: E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Pois bem, por meio desses 36 versículos, nos fala o 8º capítulo de Levítico sobre a consagração de Arão e de seus filhos, do versículo 1 até efetivamente o último. Lembrando que tudo fora feito conforme a orientação do Senhor a Moisés, da maneira que era necessário se fazer, conforme a vontade do Senhor, para a compreensão daquele povo que era seu, retirado do Egito, em construção de forma de lidar com quem foi, é e para sempre será Senhor e Salvador, Pai Criador do céu e da terra. Conforme nos diz a parte A do versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés. E aí se segue todo o capítulo, finalizando com o último e a parte que fecha o raciocínio de todo o capítulo. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Do início ao fim de todo o capítulo, conforme a vontade do Senhor, assim fora feito. Que estejamos prontos para fazer na nossa vida conforme a vontade do Senhor, para viver o maravilhoso, o extraordinário que é viver conforme o seu propósito, em meio ao mover do Senhor nas nossas vidas, assistindo o mover do Senhor na vida de outras pessoas que possam ser instrumento dele nas nossas vidas, nos desenvolvendo para que possamos estar suficientes para ser instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas, vivendo exclusivamente conforme o amor, o favor e o poder do Senhor, nosso Deus. É o que desejo para mim e para minha família, para você e para toda a sua família e vizinhança. Que Deus nos abençoe. Sucesso!